Fala, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Professor Vini aqui. Gente, hoje com a aula de Geografia B, né? Aula 9, em que eu explico para vocês um pouco mais sobre o meio rural, né? Então a gente estava passando nas últimas aulas sobre o meio urbano, o meio industrial, a gente falou de várias coisas na geografia humana. Hoje a gente já entra nesse campo um pouco mais rural, né? Dos assuntos. Ele é uma aula que eu explico conceitos mais gerais, tá? Só que a gente vai dar um enfoque um pouco mais em legislações brasileiras. Tem uma aula além dessa nossa, né, que envolve mais agronegócio, mas é uma aula um pouco mais econômica. Essa daqui a gente vai meio como um espaço ainda rural. Tudo bem? Gente, o meio rural, tá? Ele é o espaço que concentra as atividades agrícolas, né, pecuaristas, extrativistas e também de preservação ambiental. Na legislação brasileira, tudo aquilo que não é espaço urbano acaba sendo espaço rural. Existe esse problema, né, na lei brasileira, tá? A gente pode se referir a esse espaço como campo, também está certo. Apesar que o campo tem um pouco mais de relação com a agricultura e pecuária, tá? Então, esse conceito campo, ele se relaciona diretamente com a agricultura e pecuária. Só que no Brasil, cara, tudo é campo, né? Tudo que não é cidade é rural. Só lembrar disso. Aqui a gente tem uma imagem bem tradicional do que a gente espera, plantações, né, lugar com baixa densidade populacional, você não vê nas pessoas aglomeradas, estradas, né, conectando e não ruas, os espaços, enfim, algo bem mais tradicional que a gente está acostumado, tá? No Brasil, né, esse recorte espacial que é o campo, ele tem uma importância histórica para nós, né? As atividades de pau-brasil, de cana-de-açúcar, de café, de soja, que foram muito importantes para a interiorização do Brasil. A soja ainda é importante, né, para a nossa interiorização, são todas atividades econômicas ligadas a esse espaço, então ligado, né, a esse ambiente de produção mais agrícola ou extrativista. Beleza? Então, se eu pegar o Brasil do século XVI, representado pelos portugueses, o Brasil do século XVIII, que é o Brasil da mineração, tá? O Brasil do século XIX, que é o Brasil do café. É esse que vos fala eu, Vinícius, né, Pirobon de Almeida, sou neto de todos os meus avós são paulistas cafeicultores, que vieram para o Paraná justamente nesse momento de expansão. Tá? Então o café tem importância exclusiva com o nosso estado, do meu estado do Paraná. Tá? Eu já sou paranaense, né, meus pais são paranaenses, mas todos os meus avós são paulistas, né, ou de origem ali mais portuguesa indígena, ou também, no caso da mãe, de origem italiana direta mesmo. Tá? Enfim, né, ligada a essa economia. A gente pode pensar na soja hoje para o interior do Brasil, centro-oeste e até mesmo o norte, chegando a Motopiba. Então, a evolução da produção da soja aqui. Antes era mais para o sul, a gente tropicaliza a soja, né? A gente possibilita que a soja fosse plantada em lugares mais quentes. Isso eu narro mais na próxima aula, que é a aula 10. A gente vai ocupando as regiões mais centrais do Brasil e hoje bem consolidada essa ocupação central com a soja. Tá? Quem faz, né, a consolidação do território é a soja, é a pecuária, nesses últimos aí 60 anos mais ou menos de Brasil. Tá? Então, essa atividade ela não é puramente econômica, mas ela também é a formação social, a formação territorial do nosso país. Tá? Eu gosto muito sempre de reprisar, né, de ir para o contexto mais histórico para vocês entenderem esse tipo de situação. Tá? Cada um em seu momento, cada um com suas características, cada um com seus atores. Tá? Mas são momentos econômicos importantes. Se a gente pode pensar num conceito um pouco mais moderno desse espaço, a gente começa em 1850, tá? Por que que eu trago o conceito do moderno? Eu narrei indústria para vocês e narrei também urbana. E a gente estava naquele momento preocupado em entender essa expansão de algo um pouco mais moderno da indústria como modelo de revolução industrial, pode ser século XVIII, pode ser século XX no Brasil. Então a gente fala de uma modernização produtiva com a indústria e a consequente urbanização. No meio rural também existe esse início de modernização. Tá? No Brasil, a gente pode estabelecer a data de 1850. O Dom Pedro II vai instituir a Lei de Terras, o Segundo Império, que é uma lei de terras que possibilitou, né, pela primeira vez, com que a terra se tornasse uma mercadoria. Tá? Então, por exemplo, esse copo que eu tô tomando água aqui, né? Esse copo de alumínio é bom para tomar água, não sei por quê, tá? Mas esse copo, por exemplo, ele é um copo, ele é uma mercadoria. Eu comprei ele no mercado. Só que deve ser do casamento do meu pai e da minha mãe em 89, tá? É coisa velha isso daqui, da Tupperware. Então, isso aqui, por exemplo, foi comprado em algum momento da história, esse negócio foi comprado, tá? O meu celular, o seu carro, né? Qualquer coisa que hoje a gente pode comprar e vender normal. Então, isso é o conceito de mercadoria, tá?
Antes da lei de terras no Brasil, a terra era uma possessão do Estado. O Estado concedia a terra para você, tá? Então, assim, a terra ela não era meio que uma mercadoria. A terra era uma possessão, cara. Era uma parada meio bizarra, era só a coroa, que a coroa era dona de tudo, a Igreja Católica também, que era ligada, eles eram funcionários públicos, né? Então até o registro, enfim, tudo era do Estado, na verdade, né? E aí, então, com a lei de terras, a terra passa a ter essa possibilidade de ser comprada e vendida, tudo bem? Fora que também é um momento de chegada de imigrantes, é o momento no Brasil que os ingleses também vão proibir o tráfico, né, de pessoas escravizadas, então ali a lei Bill Aberdeen, se eu não me engano, é 1850. A gente tem várias pressões internacionais pela abolição, pressões internas pela abolição. Já existe nesse momento do século XIX uma queda do uso da mão de obra escravizada no Brasil. Os historiadores não abordam muito isso. A gente na geografia um pouco mais industrial, se você aprofunda, né, até mesmo em urbana, a gente aprofunda um pouco mais isso, mas já havia um declínio da mão de obra escravizada. Então começa a surgir no Brasil o início de um capitalismo, o início de trocas, né, de dinheiro rolando, a terra como mercadoria, mas também a produção como mercadoria numa venda. Tá? Já começa a existir o salário regular no campo e a meiagem. Tá? A meiagem é quando você produz de ameia, né? Então, pô, você não é dono da terra, mas você trabalha na terra e paga pelo menos uma metade, ou às vezes no café era até menos, para o dono da terra. Então, metade ficava para o cara, metade ficava para você, tá? Tem uma música que eu gosto muito do Tião Carreiro e Pardinho chamada Encantos da Natureza. O Daniel gravou essa música, né? Ele fala onde eu plantei meu cafezal de ameia, tá? Então ele é uma música do século XX, então 1940, provavelmente 1950 a letra, e ele tá falando ali que ele plantou o café dele de ameia. Então é um sistema que perdurou por bastante tempo, tá? No campo brasileiro. Beleza? Esses colonos, sobretudo os italianos aqui no sul e os alemães, já começaram a formar bancos e cooperativas. Os paulistas tinham bancos, né, capitais paulistas do café, Bradesco, enfim, hoje, né? E aqui no sul era mais como um sistema de cooperativas entre os colonos. Tá? Meu avô era enfiado em cooperativa, tá? Meu avô é do início da Coamo e da Cocamar, para você ter uma ideia. Tá? Meu avô era um desses figurões do interior do Paraná. Então, o migrante italiano fazia muito isso, né? Aqui no sul. Então, assim, começa a se ter nessa região mais centro-sul brasileira um capitalismo no campo. Troca, dinheiro, banco, né, capital, investimento, seguro da terra, tudo isso começa a existir aqui, tá? Então a gente pode falar que esse início começa com a lei de terras e a vinda de imigrantes para esse eixo, né, sudeste e sul do Brasil. Isso vai atrair uma mão de obra do café mais especializada entre Rio, São Paulo e Paraná, e lá no sul, né, no Rio Grande do Sul, já tinha um sistema de pecuária e também de grãos bem desenvolvido. Santa Catarina também, né, nessa ou numa questão mais litorânea tradicional de Florianópolis, que é a portuguesa, mas já tinha gaúcho ali no começo do século XX também, no oeste de Santa Catarina ocupando, tá? Então a gente pode entender que o Centro-Sul, nessa virada de século XIX e XX, já estava legalzão com o capitalismo no campo. Beleza? Essa economia do café no campo, ela perdura bem até a década de 70. Tá? Na década de 70, a gente vai ter, né, duas geadas, uma de 70 e outra de 75. Cara, essas geadas destruíram o café. A minha família, né, família Perobon, família da mãe, perdeu o café. Foi uma desgraça na minha família esse negócio. A gente ainda conseguiu salvar patrimônio e tá bem até hoje. Mas, cara, muita gente perdeu tudo, né? Assim, de vir para Curitiba morar em invasão e ocupação irregular mesmo, tá? Então, o Centro-Sul, né, que é essa região mais dinâmica, então, do Sul e do Sudeste, ela vai substituir essa produção do café por soja e outros grãos temporários. O café é uma produção de permanência, né? O pé de café ele dura muito, então tu planta o café, então, agricultura de café, plantou o café ali, você tira o café, mas o pé continua lá. Tá? Então ele é uma cultura fixa, né? E a gente vai substituir então essa cultura fixa, essa produção fixa, por produções temporárias. O milho, a soja, tu planta ali, você colhe, derruba o pé e depois vem outra. Tá? Então são produções temporárias, né? Esse momento também começa a marcar no Brasil o início de um processo de revolução verde, tá? Que é o início desse processo de mecanização. Eu já falo da Revolução Verde na sequência, tá? Nesse momento da década de 70, a Terra vai passar por uma intensa valorização e também concentração. Tá? Ligada justamente a essa agricultura mais moderna que começa a vir com máquinas, então a terra ganha uma grande valorização, as pessoas passam a se interessar mais pela terra, tá? Começam a olhar com mais cuidado, e obviamente ela se valoriza, ela começa a ganhar valor. As geadas vai matar os cafezais,
vai endividar muitas pessoas, tudo bem? E esse endividamento justamente faz as pessoas perderem a terra e os grandes proprietários compraram mais ainda. Então tem a própria valorização pela mecanização, o aumento da produção, tá? E eu também tenho a geada matando os cafezais. Fora que na agricultura mecanizada, aquele agricultor familiar ele tende a não ter muita chance, porque é muito caro, tá? Então você começa a ter essa mudança no campo, tá? O que é a Revolução Verde que eu citei para vocês? A gente pode entender a Revolução Verde como um conjunto de técnicas e práticas agrícolas, tá? Ligadas à ciência e ao modelo um pouco mais industrial pensado para o campo, que vai fazer a produção agrícola no mundo disparar. É um fenômeno mais ou menos da década de 60. No pós-Segunda Guerra, a gente pode estabelecer esse período em que a gente vai ter mecanização, máquinas para plantio e colheita, acompanhamento. A gente vai ter aviões, hoje drones, defensores agrícolas, né, os agrotóxicos, os fertilizantes, os corretores de solo, tá? As sementes modificadas e selecionadas. Cara, é uma agricultura muito produtiva, tá? Muito segura, porque antes, né, a produção agrícola era muito suscetível a mudanças de climáticas. Se desse uma uninha, uma laninha, você já perdia parte da produção, tá? Um ano mais seco, um ano mais frio, já era problema, um ano mais úmido também dava fungo, tá? Ou seja, era perigoso. A agricultura era uma coisa perigosa. Agora, com a Revolução Verde, não, tá? É óbvio que eu insiro uma ideia muito mais capitalista no campo. Isso vai ter consequências, tudo bem? Mas não dá para negar que aumenta a produtividade e, inclusive, garante, né, a produção em países de terceiro mundo, como era o caso do Brasil. Os neomalthusianos, eu vou voltar lá para o começo do ano, tá? Muitas das ideias neomalthusianas elas foram contrariadas por causa da Revolução Verde. Aquele medo que os neomalthusianos tinham, né? Eles não falavam muito de comida, mas ainda tinha algum temor sobre a alimentação de pobres. Ela se mostra não um problema, porque a gente vai socar de produção agrícola, né? Ninguém ganha da gente nisso. O Brasil é um dos países que sustenta isso. O grande destaque dessa mudança, né, então, das antigas produções de café para uma produção de grãos mais nova ligada à Revolução Verde é a soja no Brasil, não tem nem o que falar. Tá, também tem milho e feijão, tá? Mas a soja vai ganhar disparado. Gente, o centro brasileiro, o sul brasileiro já plantava soja, tá? O centro do Brasil tem um relevo relativamente plano, são planaltos, né, e depressões, mas são relevos suaves, tá? Então eu coloco aqui as regiões de relevo suave do centro do Brasil. Então, é ótimo para fazer a mecanização, tá? Então, elas possibilitam mecanização. A máquina agrícola não trabalha em uma região declivosa, não tem como. Agora, uma região que não tem muita declividade, né? São perfis mais planos, você consegue mecanizar. Você tem um clima muito bom para soja, porque você tem, né? A gente tropicaliza a soja, então a gente possibilita que ela seja plantada em regiões quentes, você tem um clima, que é o clima tropical, que tem 6 meses de chuva, 6 meses sem chuva. É com chuva, desculpe, sem chuva, né? Então, essa alternância de períodos secos e úmidos é muito bom para o grão, cara. E naquelas zonas onde o solo tende a ser mais pobre, tá? Eu não consigo mecanizar, o solo é mais frágil, é mais arenoso, tá? Ou é muito ácido, eu coloco boi. Beleza? Então a gente faz essa grande zona de ocupação dessa região um pouco mais central. Então, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, sul do Pará, sul do Amazonas. Então a gente vai avançando, né? Essas frentes agrícolas para o interior do Brasil. Beleza? E aí a gente tem o surgimento então desse agronegócio, que é uma grande cadeia produtiva ligada ao agro, mas esse é um assunto da aula que vem. Gente, essa prática agrícola no Brasil, ela pode ser intensiva ou extensiva. Eu deixo essa tabela para vocês, essa tabela também está no material, tá? Mas o que vocês podem ver? Gente, sempre quando eu trabalhar agricultura intensiva, a gente está falando de muita produtividade. A gente está falando, tá? De mecanização agrícola, alto uso, tá? Aqui de tecnologia, beleza? O a gente vai ter mão de obra muito capacitada, fertilizantes muito bons. Quando a gente trabalha com agricultura extensiva, normalmente a gente vai estar trabalhando com áreas com baixa produtividade, uso pequeno de maquinário, tá? Baixo capital investido, mão de obra menos qualificada. Tudo bem? É claro que a agricultura intensiva ela é muito mais produtiva, só que ela é muito mais cara. Ela faz ter mais lucro, só que ela tem mais investimento. Então, o pequeno produtor dificilmente ele faz uma agricultura intensiva.
A agricultura extensiva, tá? Normalmente ela, né, como ela exige menos recurso, ela é mais fácil de fazer. Só que, obviamente, o lucro também, né, vai ser menor, tá? Eu vou trabalhar na aula que vem, né, interações de intensiva e extensiva dentro do Brasil. Aqui eu estou olhando um pouco mais para um aspecto mais geral, né? Pro mundo. Gente, dentro do Brasil, inclusive, essa produção pode ser mais no modelo mais tradicional do agronegócio ou no modelo ali da agricultura familiar, tá? Quando a gente trabalha com agronegócio, a gente trabalha normalmente com produções em larga escala, normalmente de monocultura, tudo bem? E é uma produção ligada ao mercado. Então eu produzo aquilo que o mercado quer. Ah, o mercado quer soja, eu produzo soja. O mercado quer mirtilo, eu produzo mirtilo. É mais carne de porco, eu produzo porco. Tá? Então é uma produção agrícola pensada num pensamento um pouco mais empresarial mesmo. Beleza? O agronegócio é ligado normalmente a médias e grandes propriedades e ocupa 3/4 da área cultivada do Brasil. Beleza? Então, em área total, né, dá 75% mais ou menos do Brasil. O foco da produção acaba sendo as grandes commodities, então soja, milho, carne, açúcar, né, celulose. E a gente vai ter quase 90% do valor agregado da agropecuária no Brasil no agronegócio. Beleza? Sempre vai ser aquela coisa, né? Recebe muito investimento do governo, tem acesso a juros facilitados, a grandes linhas de créditos para maquinários. Tudo bem, a gente paga o nosso dinheiro, inclusive isso para eles. E tem uma menor participação no abastecimento interno. Apesar que essa diferença hoje está quase meio a meio, tá? De abastecimento interno e externo. Depois eu mostro os dados na aula que vem, na aula 10. Gente, a agricultura familiar, então, ela é uma agricultura feita por famílias, então por núcleos familiares em propriedades menores, tudo bem? Normalmente são em terras pequenas e vai representar 3/4 do número total de estabelecimentos rurais no Brasil e próximo, né, de 80% ali da mão de obra empregada, mano. Tá? Então, assim, como que representa 77% dos estabelecimentos se só é 25% da área? É que é por número de estabelecimentos, né? Então, como se fosse uma fazenda é muito grande. Tá? Então, ela pega uma área muito grande, mas ela é só uma fazenda. Uma propriedade familiar, você tem várias propriedades familiares uma ao lado da outra, né? Então, são inúmeras, 100, aí não dá uma fração lá da fazenda grande. Então, essa é a ideia aqui, tá? Do valor bruto agregado, tá? A gente tem mais ou menos 23%. Aí, professor, mas está diferente 88 e 23, sim, porque parte da agricultura familiar está ligada ao agronegócio, tá? Cuidado, cuidado, cuidado. Que a gente tem aqui algumas limitações dessas nomenclaturas, tudo bem? Mas pensa que o agronegócio é uma agricultura patronal ligada a um patrão, né? Uma empresa que administra uma terra e tem empregado CLT, e a agricultura familiar é quando uma família é chefe daquele núcleo. É claro que uma família vai ter muito menos dinheiro que o agronegócio, tá? Quem financia no Brasil? Pronaf é a principal linha de crédito do Brasil, tá? E a grande importância da agricultura familiar são os alimentos diários, né? Beleza? É claro que essa produção muito do agricultura familiar hoje é ligada ao agronegócio também. Ele vai passar, né, a produção para o cara lá. Essa galera que trabalha na agricultura familiar ou no agronegócio, eles têm dois tipos normais de contrato. O trabalhador fixo, que normalmente é o trabalhador CLT, ou mesmo o trabalhador familiar, ali na propriedade familiar, que ele faz só uma função, né? Então, o cara que vai é, ter a função na fazenda. O cara mexe com boi, ou o cara mexe com soja, ou com a máquina, ou com o avião. Ou o cara que na propriedade familiar, ele tem ali a função dele dentro da família, né? A mulher também, né? O trabalhador volante, você pode chamar ele de boia fria, trabalhador temporário, é aquele cara que vai trabalhar só na época da colheita, né? Atua ali numa frente, depois volta. Normalmente ele é um trabalhador, ele mora na cidade, ele vai no campo para trabalhar. A gente chama ele de volante. Tudo bem? Gente, a história, né, as políticas públicas, então o meio brasileiro, o meio agrícola brasileiro e também o Estado brasileiro, ele tende historicamente a apoiar o grande produtor. Então quem tem acesso às melhores cooperativas, os melhores sistemas de crédito, tá? Acaba sendo o grande produtor. Beleza? A gente vê, né, essa marcha da história apagando e deslocando o pequeno produtor. Então, se a gente tinha um camponês europeu, né, aqui um camponês brasileiro,
que é aquela produção ligada à terra, no modelo tradicional, ele vai desaparecendo, né? E quem fica no lugar é o grande produtor, né, cara? As grandes empresas, os grandes conglomerados do agro. Então, historicamente, a gente vê essa diminuição da importância desse pequeno produtor. Inclusive, essa marcha é o assunto da aula que vem, tá? O agronegócio é um tema tão importante que eu vou deixar só uma aula para ele. Gente, um tópico final, assim, um off-topic, tá? Que às vezes aparece. A federal gosta muito de coisas legais, né? Então, no legislativo eu falo para vocês. É como que eu defino o tamanho de uma propriedade rural no Brasil. Beleza? Gente, uma pequena propriedade é de 1 a 4 módulos fiscais, uma média propriedade de 4 a 15 módulos fiscais, tá? E uma grande propriedade acima de 15 módulos fiscais. Beleza? Professor, como que eu defino um módulo fiscal? Tá? Gente, um módulo fiscal ele varia dentro do Brasil, tá? Mas assim, que eu coloco no final aqui, ele tenta representar uma área rural que seja economicamente coerente com as condições locais, tá? Até a vírgula aqui, né? E não um número fixo de hectares para todo o Brasil. Então, assim, o módulo fiscal é uma área, tá? Em que é viável eu produzir ali, tá? E garantir o sustento de uma família. Por exemplo, tem uma família de 4 pessoas. Então, aquele lugar, a terra é muito boa, a terra é ótima, tem rio, pô, lugar bonito, clima reguladinho. Então, naquele lugar, por exemplo, uma família lá com 10 hectares, ou um núcleo, né, com 10 hectares, já consegue, por exemplo, ser viável economicamente. Então, ela ali, por exemplo, o módulo fiscal vai ser de 10 hectares. Cara, tem outro lugar que o solo é uma bosta, o clima é uma bosta, não tem rio, tá? Lá eu tenho que ter 100 hectares para ser viável a produção. Então, lá, enfim, isso varia de acordo com as condições naturais, tá? Isso varia também com o tipo de exploração na área. Então, por exemplo, pecuária, boi, se a área é só para boi, cara, o módulo fiscal vai ser grande, porque boi ocupa muito espaço, tá? Agora, se for café, por exemplo, uma região de café, café já tem um lucro absurdo por hectare. Então, provavelmente ali o módulo fiscal vai ser menor, tá? É, Enfim, é isso. Eles olham para a viabilidade e quando que uma terra começa a ser viável economicamente, aí eu defino um módulo fiscal. Tá? Aqui são os 3 tamanhos, pequena, média ou grande. Tudo bem? Gente, normalmente, tá? Normalmente, quando a gente usa o conceito de latifúndio, não tem na lei, não tem no Estatuto da Terra 64, não tem nada, tá? Que defina um latifúndio. Mas tem um número mágico, tá? Que é de 600 módulos fiscais. Então, se uma propriedade tem 600 módulos, ou 500 também, se ele colocar, não tem problema, 500 ou 600 módulos fiscais, a gente considera um latifúndio, tá? Mas o latifúndio ele é mais ligado à questão da reforma agrária, que é um tema que eu deixo na aula 10 para vocês, lá com o agronegócio. Tudo bem? Então é isso, né? O que a gente passou na aula de hoje? A gente falou que o Brasil tem um processo histórico, tá? De ocupação territorial pela agricultura, pela pecuária, pelo extrativismo, beleza? A modernização do campo brasileiro, 1850. Capitalismo no campo, trabalho assalariado, beleza? O café predomina até a década de 60, década de 70, a gente tem a transição do café para outros grãos temporários, como soja, milho e feijão, tá? Só aumenta, já tinha isso no Brasil, a gente só vai aumentar. A gente vai fazer essa produção pela forma mecanizada, beleza? Vamos ocupar o interior do Brasil, vamos tropicalizar a soja. Essa agricultura nova que aparece a gente chama de intensiva, que é a agricultura da Revolução Verde, né, que é a agricultura com mais tecnologia, a agricultura com menos tecnologia, extensiva. Tudo bem? Gente, eu vou ter ali o agronegócio como um modelo produtivo, modelo de gerência da terra ligado a empresas ou a grandes conglomerados, onde os trabalhadores são CLT, normalmente vão ser grandes propriedades, né, monocultura, então commodity pensada para exportação. E eu posso ter uma agricultura familiar, tá? Uma gerência terra familiar, obviamente mais pobre, tá? Normalmente pequenas, né? No máximo médias propriedades, vai representar um grande número de, né, estabelecimentos rurais no Brasil, com uma importância absurda para os nossos alimentos. Isso aqui é bem básico, tá bom? Os tipos de trabalho, pode ser um trabalhador fixo, um trabalhador volante temporário, e a gente vê, né, que o tamanho aqui por módulo fiscal. Tranquilo? Próxima aula eu faço a história do agronegócio para vocês e as interligações entre agronegócio e agricultura familiar, tá? E o que também pode ser chamado de campesinato e a violência no campo no Brasil. Obrigado, bons estudos e até mais.